O Average True Range é uma ferramenta crucial para se manter ágil no mercado volátil. Ele oferece uma medida precisa da volatilidade, refletindo diretamente no preço de um ativo. Quanto mais alta a volatilidade, maior será o valor do ATR. Os traders confiam no ATR para determinar os níveis ideais de stop loss e take profit, além de avaliar se uma negociação é viável. O cálculo do ATR considera três métricas: a diferença entre o máximo e o mínimo atual, a distância entre o máximo atual e o fechamento anterior e a distância entre o mínimo atual e o fechamento anterior. Embora o Average True Range não seja amplamente utilizado entre os traders, ele pode ser uma ferramenta valiosa para ajudá-los a cronometrar suas entradas e saídas no mercado. O ATR reage a mudanças na volatilidade, aumentando ou diminuindo conforme os movimentos de preço se intensificam ou se acalmam. Cada período de tempo resulta em uma nova leitura do ATR, seja em gráficos de 1 minuto, onde é recalculado a cada minuto, ou em gráficos diários, onde é atualizado diariamente. Essas leituras são então plotadas em um gráfico, formando uma linha contínua que permite aos traders visualizarem a evolução da volatilidade ao longo do tempo. O intervalo de um ativo representa a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado dia. O Average True Range fornece insights sobre a volatilidade real desse ativo. Intervalos maiores indicam alta volatilidade, enquanto intervalos menores sugerem baixa volatilidade. O ATR basicamente é uma média móvel exponencial desse intervalo verdadeiro. O ajuste mais comum para esse indicador é o ATR de 14 dias. Dependendo dos objetivos de negociação ou dos intervalos de tempo, os traders podem adaptar as configurações do ATR para períodos mais curtos ou mais longos. Um ATR mais longo terá uma resposta mais lenta e fornecerá menos sinais de negociação, enquanto um ATR mais curto aumentará o número de sinais e a atividade de negociação. Por exemplo, um ATR no intervalo de apenas 5 períodos não seria suficiente para uma indicação precisa da faixa real do título. Por outro lado, o ATR no intervalo de 50 períodos suavizaria mais os dados no gráfico, potencialmente oferecendo sinais de alta qualidade. Se você está empregando uma estratégia de swing trading com um ATR de 50 períodos, é importante lembrar que em um gráfico diário, o ATR mostrará a volatilidade média dos últimos 50 dias. Contudo, em um gráfico de 4 horas, o ATR refletirá apenas a volatilidade média das últimas 54 velas de 4 horas. Assim, o valor do ATR varia conforme o período de tempo utilizado, não sendo único. Agora, vamos analisar o Average True Range. O ATR é essencialmente um filtro de volatilidade usado pelos traders. Se você gosta de mercados agitados ou se sua estratégia depende de grandes movimentos, o ATR pode ajudar a filtrar os períodos de baixa volatilidade. Mesmo se você prefere mercados mais estáveis, o ATR ajuda a evitar momentos que você preferiria evitar. É crucial entender que o ATR não indica a direção do mercado, mas ajuda a compreender a intensidade da movimentação dos preços. Ele tem sua utilidade, mas não é o melhor para gerar sinais de negociações precisos. O ATR oferece uma estimativa de quanto o preço pode se movimentar em um período definido. Por exemplo, se uma ação normalmente se move $1 por dia, de repente sobe 30% além desse valor e você recebe um sinal de compra, ele pode ser válido. No entanto, considerando que o preço já se deslocou muito acima da média, apostar em uma expansão adicional da faixa pode não ser a melhor decisão. É mais provável que o preço se estabilize dentro da faixa existente. Assim, enquanto comprar próximo ao topo da faixa diária é importante, fazer uma venda a descoberto pode ser uma opção mais sensata, desde que haja um sinal válido para tal. É crucial entender que as decisões de entrada e saída não devem depender exclusivamente do ATR. O ATR é uma ferramenta que deve ser integrada a uma estratégia para filtrar negociações. Por exemplo, na situação anterior, não se deve vender apenas porque o preço subiu e a volatilidade
volatilidade diária está acima do normal. A venda só ocorre se houver um sinal de venda válido, de acordo com a estratégia específica do trader. Além disso, a fórmula do ATR é útil para estabelecer metas de lucro. Ter conhecimento da faixa média ajuda o trader a estimar o potencial de lucro no mercado. Por exemplo, não é sensato buscar 200 pips de lucro em um par de moedas se a média da faixa de preços nos últimos 14 dias for apenas de 60 pontos. Uma abordagem mais simples é calcular o ATR de 14 dias do instrumento e usar esse valor como meta de lucro. Assim, ao entrar em uma negociação, uma meta de lucro de cerca de 30 pontos poderia ser estabelecida. Vamos explorar como utilizar o Average to Range para negociar. O ATR é uma ferramenta útil para detectar momentos de baixa volatilidade no mercado. No entanto, é importante ressaltar que o ATR não oferece informações sobre a direção do mercado. Portanto, não se deixe confundir se o ATR estiver em alta no gráfico. Isso não indica necessariamente uma tendência de alta. Uma estratégia eficaz envolve procurar por períodos de baixa volatilidade para encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência principal. O primeiro passo é identificar onde essa baixa volatilidade está ocorrendo. No entanto, é crucial entender que a baixa volatilidade por si só não é suficiente para confirmar uma nova tendência. Isso simplesmente indica que a tendência atual perdeu força, mas não significa que uma nova tendência começou. Portanto, é recomendável usar o ATR em conjunto com outros indicadores, como osciladores ou análise de preço. Por exemplo, ao identificar baixa volatilidade em um gráfico, é prudente esperar que o ATR saia desse nível e confirme o aumento de volatilidade com um rompimento de linha de tendência, um estocástico em alta ou um aumento no RSI ou CCI, dependendo da sua estratégia. Essa abordagem mais cautelosa reduz o risco de entrar no mercado de forma precipitada. A segunda estratégia envolve o uso do ATR como um stop loss dinâmico. Esse tipo de stop loss permite sair de uma negociação se o preço do ativo se mover contra você, mas também oferece flexibilidade para ajustar o ponto de saída se o preço estiver ao seu favor. Muitos day traders confiam no ATR para determinar onde colocar seu stop loss dinâmico. Aqui está como funciona. Durante a negociação, observe o valor atual do ATR. Uma prática comum é multiplicar o ATR por 2 para estabelecer um ponto de stop loss razoável. Se estiver comprando uma ação, você pode definir um stop loss em um nível de 2 vezes o ATR abaixo do preço de entrada. Se estiver vendendo a descoberto, você colocaria um stop loss em um nível 2 vezes o ATR acima do preço de entrada. Se a sua posição estiver em lucro e o preço continuar se movendo a seu favor, continue ajustando o stop loss para 2 vezes o ATR abaixo do preço atual. Nessa situação, o stop loss só pode ser movido para cima e nunca para baixo após cada ajuste para cima. Ele permanece nesse nível até que possa ser ajustado novamente para cima ou até que a negociação seja fechada, quando o preço atingir o nível de stop loss dinâmico. O mesmo princípio se aplica a operações vendidas, mas nesse caso o stop loss só pode ser movido para baixo. Vamos ilustrar com um exemplo prático. Imagine que você abre uma posição comprada a um preço de $10 e o ATR está em 10 centavos. Nesse caso, você estabeleceria um stop loss em $9,80, que é o preço da entrada menos 10 centavos, o ATR multiplicado por 2. Se o preço subir para $10,20, mas o ATR permanecer em 10 centavos, o stop loss será ajustado para cima para $10. Conforme o preço aumenta para $10,50, o stop loss será ajustado para $10,30, garantindo um lucro mínimo de 30 centavos na negociação. Esse processo continua até que o preço caia e atinja o nível do stop loss. Agora, uma ferramenta interessante para visualizar esses pontos de stop loss são as bandas do ATR. Esse indicador mostra uma banda superior e uma banda inferior ao redor do preço, indicando onde você pode colocar ou mover seus stops. Nas posições em aberto, as bandas do ATR podem ser utilizadas de várias maneiras, proporcionando uma forma visual simples de determinar os níveis de stop loss, estabelecer metas de lucro com base em múltiplos
múltiplos do ATR e ajustar os stop loss conforme o preço se move. O indicador das bandas do ATR possui apenas duas variáveis, o período e o multiplicador. Por padrão, o período do ATR é definido como 24, com o raciocínio de que um dia tem 24 horas, portanto, obtemos o movimento médio de preços das últimas 24 horas. No entanto, para operações intraday, pode ser útil reduzir o período do ATR para refletir com mais precisão a volatilidade recente. O multiplicador do ATR é uma escolha pessoal, dependendo do seu estilo de negociação. Por exemplo, se o ATR atual estiver em 20 pips e você usar um multiplicador de 2, as bandas serão de 40 pips em cada lado. Com um multiplicador de 3, as bandas serão de 60 pips de cada lado. Não existe uma regra universal para definir stops com base no ATR. Isso varia de acordo com a tolerância ao risco de cada trader, permitindo espaço para que a operação se desenvolva. Portanto, faça testes retroativos e selecione as configurações que se alinham com sua estratégia. Como você sabe, um aspecto crucial da negociação e investimento é ter um gerenciamento de risco disciplinado. O ATR não indica direção, apenas a magnitude da faixa, o que limita sua utilidade na geração de sinais de negociação. No entanto, é uma ferramenta útil para estimar o potencial de movimento do mercado e ajudá-lo a determinar o tamanho adequado da posição e o posicionamento adequado do stop loss. Se você encontrou valor nessa explicação, dê um like para mostrar seu apoio, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar informado sobre novos vídeos. Até o próximo trade!